Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, futebol de seleções. Coreia do Sul 0, Brasil 5. Obviamente estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Amistoso, jogo de madrugada, para aqueles que gostam de acordar mais tarde, Brasil e Coreia. E um resultado interessante. Dá para se empolgar com esse resultado ou por ser um amistoso ali, é melhor ficar mais com o pezinho no chão? Eu já ia perguntar para você, temos um time? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar nesse 5-0. Primeiro, a Coreia do Sul é uma seleção ruim? Não acho. A Coreia do Sul é uma seleção oitavas de Copa do Mundo. Acho que é mais ou menos esse nível, onde você geralmente enfrenta a Coreia do Sul. Fase de grupo, bate uma oitavas. Melhor do que muito time da eliminatória sul-americana que o Brasil perdeu ou empatou. Então eu acho que dá para a gente considerar que o time melhorou dos últimos jogos. Né? Porque a Coreia do Sul, muita gente às vezes releva porque não é uma seleção com muito histórico, mas é um time ok, nível de oitavas de Copa do Mundo, igual eu falei, e é melhor do que adversários que o Brasil jogou pior. Dito isso, a Coreia do Sul é extremamente freguesa do Brasil também. Todas as vezes que Brasil e Coreia do Sul jogam, o Brasil goleia. Na última Copa foi 4, né? Se eu não me engano. Isso. Então, tem essa questão também, mas me deixa empolgado. É, não é uma galinha morta, que a gente pode falar assim, mas é uma seleção mais fraca que o Brasil, que as seleções que chegam como favoritas na Copa do Mundo. E tem uma máxima que é que você mostra a sua força quando você se impõe contra os times mais fracos também. Não é só contra os grandes adversários que você mostra sua força. Você pegar um time que é mais fraco que você e ganhar dele com autoridade, também é uma afirmação de que você está indo num caminho certo. E acho que hoje foi isso que o Brasil fez. E mais do que a ideia de que temos um time, acho que dá para falar que nós temos um treinador, porque a curva de evolução que o Brasil está apresentando desde o primeiro jogo do Ancelotti, para mim é evidente. Ah, com certeza, eu acho que primeiro ele arrumou a casinha, né? Futebol italiano na veia, chegou, organizou a defesa, que era um ponto fraquíssimo do Brasil nas eliminatórias, e agora parece que o foco dele tem sido mais para o ataque, a coordenação da questão ofensiva. Falando nisso, vamos falar a escalação, como que o Brasil foi a campo? Bora. O Brasil foi de Bento no gol, lembrando que o Alisson está machucado, o Ancelotti já falou que ia dar um jogo para cada goleiro, então teremos Hugo Souza contra o Japão, Vitinho na direita, Éder Militão e Gabriel Magalhães, aí Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Estevão, Rodrigo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Praticamente num 4-4-2, um 4-2-4, como você preferir, com o Rodrigo pela esquerda, o Estevão pela direita, e aí Matheus Cunha e Vini pelo meio, alternando bastante quem era o cara mais avançado e o jogador mais de armação, mas com o Matheus Cunha sendo mais um 10 e o Vinícius sendo mais um 9 entre muitas aspas. Um 9 de movimentação, não é nem um centroavante, é mais um atacante que tem liberdade para circular o campo, uma forma que o Ancelotti já utilizou ele no Real Madrid, inclusive ganhou a Champions League com o Vinícius Júnior jogando dessa forma, né. É sim, eu acho que esse quarteto ofensivo, a verdade é que todo mundo ali pode jogar em todas as posições. Então é um carrossel brasileiro numa menor escala, que, por exemplo, o Rodrigo jogou pela esquerda, que é onde ele prefere jogar. Só que muitas vezes ele vinha trazer a bola para o centro, também tem experiência, igual você falou, já jogou como atacante com o Ancelotti, já jogou como camisa 10 ali mais centralizado. Então, às vezes, ele movimentava para o meio, aí o Vinícius via isso, caía pela esquerda, aí o Matheus Cunha, às vezes, podia trocar, vinha armar o jogo, aí subia um outro ali na frente, o Estevão também pode fazer, jogar mais pelo meio, aí o Estevão vinha pelo meio, alguém caía pela direita. Então, os quatro ali mudando muito de posição, e eu acho que isso confundiu muito a defesa da Coreia, né? É, não tem nenhum jogador ali que é de uma posição específica, você bem destacou. O Rodrigo já jogou em todas do ataque, o Estevão, ele preferencialmente joga pelo lado direito, mas gosta de puxar para dentro e jogar até como um 10 também. Ele já destacou de que uma das coisas que fez ele preferir o Chelsea é ter essa possibilidade de poder também jogar por dentro. O Matheus Cunha
pode jogar como um centroavante, como um camisa 10. O Vinícius Júnior, antes ele era visto mais como um ponta esquerda, mas nos últimos anos ele vem se desenvolvendo, podendo jogar mais como um centroavante. Então, é bom os jogadores terem essa liberdade, mas também eles terem um feeling de. Não, se o Rodrigo puxou um pouco mais para o meio, o Vinícius ia um pouco mais para a esquerda, ou vice-versa, né? O Estevão puxando um pouco mais para dentro, alguém ocupar o lado direito. O problema é fazer essa movimentação não seja bagunçada. E o Ancelotti é plenamente capaz de fazer com que essas trocas de posição ocorram de uma maneira coordenada. É, isso vem também com tempo, né, com experiência dos jogadores jogando junto, com entrosamento. Vinícius e Rodrigo jogam juntos há vários anos, então ele já tem isso, mas ali o Matheus Cunha e o Estevão estão se conhecendo ali, mais ou menos parece, e hoje já mostrou uma evolução boa. E tem que lembrar também que esses 4 jogaram juntos poucas vezes na seleção. Apesar de serem nomes que estão sempre sendo convocados, o Rodrigo não estava indo nas últimas vezes, Matheus Cunha foi na primeira, aí depois ele ficou de fora porque ele lesionou, o Vini ficou de fora de uma também, ele estava machucado, se eu não me engano. O Estava Estevão acho que suspenso. estava suspenso. Eu não sei se o Estevão foi em todas agora, mas também não é sempre que ele é titular. O Inclusive, Estevão vou te foi todo. fazer uma pergunta mais para frente, mas eu gosto de ver como não s esses 4 estão bem entrosados ali, parece que formaram um quarteto que se entende legal lá na frente, mas o resto do time também soube se comportar. Por exemplo, o Bruno Guimarães dá assistência para o primeiro gol, é mais um bom jogo de Bruno Guimarães, tão criticado aqui no canal. Aí depois no segundo gol, assistência do Casemiro dentro da grande área, numa jogada de ataque que o Brasil toca a bola por muito tempo rodando a área. Esses jogadores que a gente falou vão trocando de posição. O Vinícius sai, vai para a esquerda, o Rodrigo vai para o meio, depois ele volta um pouco para buscar a bola mais atrás. E o Casemiro pisando na área, dá o passe para o Rodrigo fazer o gol. Então, o meio de campo do Brasil também avançou bastante, apesar de jogar com 2 volantes, e participou também legal dessa criação. Eu acho que isso também foi importante no jogo. E entrando também no meio-campo, que talvez tenha sido um grande problema do Brasil nas eliminatórias, né? Que por boa parte a gente não contou com Casemiro, foram outros nomes ali. O Bruno Guimarães acabou que era sempre uma peça ali firme. Aí rodou muitos outros, era por vezes o André, por vezes o João Gomes, o Joelinton, o Gerson, às vezes jogava com dois, às vezes jogava com três no meio-campo. Mas acredito que Bruno Guimarães e Casemiro eles estão se estabilizando e caso não ocorra nenhum imprevisto, seja uma queda muito grande de desempenho ou lesão, os dois vão ser o meio-campo titular do Brasil na Copa, porque parece que eles estão se entrosando mais, eles estão entendendo como um outro joga, o Casemiro mais como um cão de guarda ali à frente da defesa, mas também tem qualidade num passe para chegar à frente e num jogo aéreo também pode ser importante. E Copa do Mundo pode ser decidida numa bola parada, ele é um cara que tem alguns gols de cabeça na carreira. E o Bruno Guimarães, um cara mais refinado ali para ter um passe qualificado, um toque curto. O Casemiro talvez mais para uma bola longa. Então eu vejo eles se entendendo mais nesse meio campo da seleção. E o Casemiro, um cara experiente, um cara que é líder, hoje foi capitão do time, pode trazer uma segurança maior também, que o Brasil não teve. Você destacou que o Brasil vinha numa fragilidade defensiva muito grande, e acho que isso também passava muito por conta do meio campo do Brasil, que eles não conseguiram se achar nesse ciclo. Ah, com certeza. Eu acho que o setor que hoje eu tenho mais confiança para cravar quem vai estar na Copa do Mundo é Casemiro e Bruno Guimarães. Como você falou, foram titulares praticamente todos os jogos que os dois estiveram convocados e têm jogado bem juntos, têm dado um equilíbrio legal para a seleção. São jogadores que têm, são majoritariamente jogadores defensivos, ainda mais se a gente pensar com a seleção com 4 atacantes, você precisa de ter pessoas no meio de campo que marcam, mas tem qualidade com a bola no pé. Eu acho que são o Bruno Guimarães até mais, né, um cara mais box to box, famoso, mas o Casimiro também, igual você falou, é um cara que consegue pisar na área, faz gols de cabeça em bola parada, tem gols de longe também, chuta bem de fora da área, tem um bom passe longo. É um cara, talvez o segundo maior nome da geração, terceiro, porque um volante geralmente não é tão falado, né, mas para mim é ao lado do Neymar. Eu não sei se a gente coloca o Thiago Silva na mesma geração, são os 3 principais jogadores do futebol brasileiro da década passada. Acho que de 2000
e 10 a 2020 a gente pode falar isso. Eu colocaria o É, Marcelo também nessa lista, acho que talvez à frente do Thiago Silva, mesmo ele sendo um baita de um zagueiro. eu sou mais o Thiago Silva, eu acho. Acho que é porque o Marcelo, ele jogou muito mais pelo Real Madrid do que pela seleção, né. O Marcelo pela seleção nunca foi o que ele foi no Real Madrid. É, a Inclusive, Copa o dele Marcelo só foi que titular em uma Copa, né. Só em 14 que ele foi titular, se eu não me engano. 18 ele também foi titular. Ele teve um jogo que ele machucou, aí o Felipe Luiz entra, mas ele era o titular da seleção. É, enfim, grande jogador, mas acho que na seleção ele Comenta aqui embaixo quem que você acha que foi melhor, Marcelo ou Thiago Silva. Mas sim, eu acho que putz, disputa no é, mais alto nível essa aí. exato. Eu acho que o Dani Alves foi titular só em uma Copa, eu confundi. É, acho que foi. Enfim, Marcelo é muito bom, mas eu acho que o Thiago Silva é um passinho à frente. Mas de qualquer forma, E quer puxar esse gancho pra gente falar da defesa também? Ou você ia complementar no meio-campo? cara, é porque eu ia falar, antes de chegar na defesa, que a gente falou que a gente tem a certeza que crava esses 2 como titulares para a Copa do Mundo. Eu cravei, eu não sei se você tá comigo nessa, mas acredito que sim. É, tirando lesão, os dois vão estar lá. Exato. Mas no ataque, que hoje foi o melhor partida ofensiva do Brasil, talvez, sei lá, nesse ciclo com certeza, mas desde muito tempo. Mas tem uma peça que não estava, que está lesionada. Para mim, top 3 estava entre os 3 melhores da última temporada, teria colocado em segundo na minha votação, e que não foi convocado, que é o Rafinha. O Rafinha é um cara que, pelo Brasil, para mim ele é o melhor jogador desse ciclo, pelo menos na questão ofensiva, mas no melhor jogo do Brasil ele não estava disponível. E agora, na próxima convocação, quando estiver saudável, ele obviamente vai ser convocado. Mas você acha que ele já vai chegar de titular? E se ele for titular, você vai tirar quem do time? É o Estevão, que fez 2 gols? É o Matheus Cunha? E você vai tentar um Rafinha ali mais centralizado, seja como atacante, seja como armador? Como é que você, Matheus Ancelotti, faria isso? É, começando a resposta em cima do muro, eu acho que o Rafinha seria titular, porque vão ser uma convocação para teste, o Ancelotti pode ele É, experimentar alguma coisa diferente, mas olhando estreia da Copa do Mundo, com todo mundo bem, para mim sobra o Matheus Cunha, porque o Rafinha ele é um jogador que também pode jogar por dentro ali. A última temporada do Barcelona ele atuou várias vezes assim, e também até pelo lado esquerdo. Curiosamente, o lado que ele menos está jogando é o de origem dele, que é a ponta direita, porque no Barcelona tem tem o um tal, Yamal né? Tem um tal de e, Lamine Yamal. e não tem como você disputar a posição com ele. Mas trazendo um paralelo aqui, não comparando os jogadores, mas no Brasil a gente também tem um jovem que está em ascensão e que joga por ali também, que é o Estevão. Ele decidiu o jogo contra o Liverpool na Premier League. Hoje fez 2 gols contra a Coreia, então ele é um jogador que está crescendo o nível, está subindo muito de produção. E eu não consigo ver ele saindo do time hoje. Lógico que dá para falar que foi uma partida que ele fez 2 gols, então eu acho que o Ancelotti deve dar chances para o Estevão e acho que ele conta com ele na Copa do Mundo. E com o Vinícius Júnior tendo essa atuação mais por dentro, jogando como um atacante de movimentação, você pode ter perfeitamente um trio ali com Rafinha, Rodrigo e Estevão. E o Rafinha é um jogador que ele também se dedica muito no sem bola, que acho que isso também é importante para você equilibrar tendo esses 4 ali na frente. Com certeza. Eu acho que se a gente for colocar os 4 mais talentosos, seriam esses 4. Você ainda tem, por exemplo, nessa direita, o Luiz Henrique, que sempre que joga pela seleção, ele joga muito bem. Eu imagino que ele vai ter minutos contra o Japão, por exemplo. Mas a questão é que o Rafinha e o Matheus Cunha são jogadores diferentes, características diferentes. Apesar de que podem fazer as mesmas funções, centralizado ali, jogar tanto mais recuado atrás de um atacante, como mais centralizado mais à frente, eu não sei se eles conseguem fazer as mesmas coisas, apesar de jogarem nas mesmas posições. Eu acho que eles jogam de maneira diferente. E eu não sei o quão bem eles vão conseguir. O Rafinha conseguiria encaixar nesse sistema jogando da forma que o Matheus Cunha jogou hoje. Porque ele é um cara menos badalado desse ataque. Eu talvez seja mais fã dele do que a maioria, mas eu acho ele um cara extremamente inteligente nessa questão sem bola, né? De se posicionar, de
conseguir receber a bola e lançar os companheiros. O último gol do Brasil, inclusive, é com o Matheus Cunha, que estava praticamente dentro da área de defesa, voltando para marcar, para liberar o Vini. Ele pega a bola, levanta a cabeça, domina num toque e já lança praticamente metade do campo para o Vinícius sair cara a cara com o goleiro. Não que Outro o. pode Oi? concluir. Não que o Rafinha não consiga fazer isso. Também acho que o Rafinha consegue voltar para defender, igual você falou. Ele é um cara dedicado sem bola. Ele é um cara que tem boa visão de jogo. Ele é um cara inteligente taticamente. Só acho que eles são diferentes. E eu não sei se o time vai funcionar da mesma forma com os dois, sabe? Não é uma peça que você troca as duas e vai ficar igual. São jogadores que fazem as mesmas coisas de forma diferente. E para cravar que o Rafinha vai estar lá, eu gostaria de ver primeiro, se não, talvez mais seguro seria colocar o Rafinha na direita. E um outro ponto que a gente também pode destacar, que acho que vale também para o Estevão e para o Rodrigo. Curiosamente, os dois que fizeram 2 gols no jogo de hoje. O Estevão ele tá se destacando no Chelsea, mas ele ainda não é um titular propriamente dito daquele time, tem muita opção. Então, ele reveza muito. O próprio jogo contra o Liverpool, ele começou no banco, entrou e fez o gol da vitória. O Rodrigo, ele tá tendo menos minutos nessa temporada do que nas últimas, principalmente nas 3 últimas ali que o Ancelotti foi o treinador do Real Madrid. O Rodrigo hoje ele tá ali com uma peça, às vezes entra, mas muitos jogos ele começou no banco de reservas aqui com o Xabi Alonso. Será que essa questão de ritmo de jogo pode pesar também, para ele preferir um ou outro, e não o Matheus Cunha, que está num time muito bagunçado, mas ele é um dos principais jogadores, foi contratado a peso de ouro, não imagino ele indo para um banco de reservas ou não jogando no Manchester United, é um ponto que pesa para o Rodrigo e para o Estevão nesse caso. Às vezes não jogar no Manchester United é melhor do que jogar também, né. Quem joga lá não tem Tem essa ido também. muito bem. E o treinador também não é o cara mais consistente do mundo. Mas é igual você falou, o Matheus Cunha tende a ter mais minutos do que o Rodrigo. Isso é uma questão, muita gente fala do Endrick, né, que é um cara que a gente tem cotado tanto para a seleção, porque ele não joga no time. Só que o Rodrigo, numa situação mais ou menos semelhante, né, o Rodrigo tem tido mais minutos, mas também é um cara que acho que no 11 ideal do Real hoje ele é banco. É uma questão que o Rodrigo ainda é mais velho, né, o Rodrigo já tá indo para o quê? 25 anos. Acho que o Rodrigo é de 2001. O Rodrigo é da minha idade, então 24. Ele já é um cara mais experiente, ele já é um cara que, precisa de ter essa rodagem, precisa ser um titular. Pelo talento que ele tem, a qualidade que ele é um cara para ser titular de grande clube europeu. Ele não pode se acomodar com a reserva, dependendo de ser o Real Madrid, de ser um clube que ele gosta muito de jogar, gosta muito da cidade. A seleção brasileira e o Rodrigo precisam dele sendo titular e sendo decisivo em grandes clubes. Não é um cara que eu gostaria de ver acomodado na reserva com minutagem reduzida em qualquer clube do mundo. E eu acho que isso sim pode contar mais para frente na seleção. O Ancelotti mesmo falou: "Eu só vou convocar quem estiver jogando". Ele convocou o Rodrigo agora, porque o Rodrigo tem jogado, certo? Mas vamos supor que o Xabi Alonso tem rodado bastante o time. Vamos supor que chegue no momento mais decisivo da temporada, o Xabi Alonso comece a usar mais um 11 fixo. Hoje, eu acho que o trio de ataque é Vinícius, Mbappé e Arda Güler. O Arda Güler centralizado e tem jogado o Maston Tuono na direita, né. Então, não acho que o Rodrigo seja pior do que os caras que estão como titular, mas o treinador dele prefere esses outros, e ele sem ritmo, com certeza, ele perde força nessa disputa. Eu consigo ver também o Rafinha entrando no lugar dele, por exemplo. E eu acho que também é importante, porque aqui também a gente é muito preso num 11 ideal, né, a gente pensa muito no time titular e não muito num conjunto, num grupo. E você destacou na sua fala anterior do Matheus Cunha com o Rafinha, que são jogadores de estilos diferentes. E eu acho que isso é bom para o Brasil, porque você ter diversas formas de jogar e ser bem sucedido nelas te torna muito mais imprevisível para o seu adversário. Não, ele pode entrar com o Matheus Cunha ou com o Rafinha, como é que vai ser? Aí a marcação é diferente, muda, você cria uma dúvida na cabeça do seu adversário, coisa que eu acho que faltou para o Brasil nas 2 últimas Copas do Mundo. O Brasil foi com o time titular e foi com ele insistindo até o fim, e acabou que chegou contra a Bélgica e a Croácia e não conseguiu avançar. E em contrapartida, a gente viu as 2 últimas campeãs do mundo, França e Argentina, mudando de formações
durante a Copa do Mundo. O Giroud ele começou no banco e acabou titular e a França foi campeã do mundo. McAllister e Enzo Fernandes começaram como reservas, foram importantíssimos para a Argentina ser campeã. Julian Álvares também, eu acho, o Lautaro Julian acho que Álvares lá no também. começo. Então, você poder ter essa variação e se adaptar conforme o adversário que você vai jogar é muito importante também. Ah, com certeza. E eu acho, inclusive, que se você for ver a convocação do Brasil hoje é cheia de jogadores que são extremamente versáteis, né? Não só os 4 que a gente falou do ataque, mas o Militão é um cara extremamente versátil, pode fazer zagueiro, já jogou de lateral. Paquetá joga, acho que todas as posições do meio para frente. Você tem o Carlos Augusto, que faz lateral esquerda, faz ala, faz zagueiro. Você tem o Beraldo, que faz zagueiro e faz lateral. Você tem o Joelinton, que pode jogar em todas as posições do meio de campo. É, assim, o próprio Luiz Henrique também pode cair pelo outro lado. Então, o Brasil hoje é extremamente versátil nessa questão aí que você está falando. Ele tem jogadores para jogar em várias posições, em vários esquemas diferentes. O Tite também tinha alguns, mais ou menos assim, né? O Paquetá sempre estava na seleção do Tite, o próprio Danilo, mas ele não usava muito essas funções secundárias, vamos dizer assim, né? O Ancelotti tem usado um pouco mais, isso é algo também que numa competição de tiro curto como a Copa do Mundo é sempre muito bom, não só para você variar o estilo, como que você tem uma limitação na convocação de jogadores. Se um cara machuca, você precisa ter alguém que sabe fazer a função dele, sabe? Então, às vezes você, eu quero levar mais uma opção no ataque, então você convoca 3 laterais, um esquerdo e 2 direitos. Você ter jogadores que podem cobrir numa eventual necessidade posições que você convocou menos para ter mais opção em outro lugar também é extremamente importante. Ah, sim, com certeza. Muito bom o Brasil ter essa variedade e essas possibilidades de trocar até durante o jogo sem precisar fazer alterações, né? Que nem a gente destacou o quarteto que jogou hoje. Começando com o Vini mais avançado, Matheus Cunha como um 10, Rodrigo e Estevão. Durante o jogo eles podem trocar. O Rodrigo pode para a direita, o Estevão para o meio, o Vinícius Júnior para a esquerda e o Matheus Cunha centroavante. Só para estar um exemplo de trocas que podem acontecer durante o jogo, sem precisar do Ancelotti tirar uma peça e colocar outra como substituição. Então, é muito importante essa forma também que o Ancelotti vai fazer os jogadores se entenderem e qual posição que ele vai achar melhor, porque os jogadores podem ocupar várias faixas do campo. E é legal a gente ver, independente do adversário, que os jogadores conseguiram fazer isso e fazer em alto nível, suficiente para golear de 5-0. Mas este zero também tem os méritos defensivos, que você falou aí da defesa. Eu acho que tem menos coisa para comentar, porque o Brasil, apesar de ter variado bastante no quarteto defensivo, com o Ancelotti tem se defendido muito bem. Hoje o goleiro também era outro. E eu acho que isso é algo do time inteiro, né? O Brasil hoje joga como um bloco na defesa, os jogadores do ataque voltando para marcar, mas também pressionando muito quando o Brasil decide jogar em bloco alto. Como eu falei, né, no último gol, o Matheus Cunha, que teoricamente ou é o camisa 9 ou camisa 10, estava marcando dentro da área, roubando a bola e armando contra-ataque. Talvez o Vini seja o cara que ajuda na defesa, pressiona bastante, marca no meio de campo, mas se o bloco abaixar muito, o Vini é um cara meio que sobra para puxar o contra-ataque também, né? Mas eu acho que o Brasil hoje, como todo, defendeu muito bem contra a Coreia do Sul. Sim, a solidez defensiva vem sendo uma marca do trabalho do Ancelotti. O Brasil sofreu só um gol que foi de pênalti contra a Bolívia desde o início dele, se eu não estou enganado. E se não dá para avaliar tanto assim a forma como que o Brasil não foi tão exigido, né, por parte da zaga, da defesa, dá para a gente apontar alguns indícios que o Ancelotti tem. O Douglas Santos continuando como titular da seleção é um indício de que ele pode estar perto da Copa do Mundo, porque fez um bom jogo contra o Chile no Maracanã e o Ancelotti parece que está confiando nele para ocupar essa posição. Gabriel Magalhães tem tudo para ser titular do Brasil na Copa do Mundo, um baita de um zagueiro. A volta do Militão, primeira vez que ele joga com o Ancelotti pela seleção brasileira, e é um zagueiro que, se estiver num bom nível físico, tem tudo para brigar por titularidade nessa zaga, porque não é um baita de um zagueiro, já fez temporadas muito boas pelo Real Madrid.
Então, dá para a gente ver esses indícios que o Brasil tem conforme os titulares que foram jogando, né, e a forma que o Ancelotti parece confiar mais nesse. No lado direito, foram 2 laterais, fora da lista, né, imagino que os convocados serão o Wesley e o Wanderson, pelo que a gente tem visto das últimas convocações, mas o Vitinho também não comprometeu, é Paulo Henrique, né, o lateral do Vasco. do Vasco, que entrou. Também teve oportunidade de mostrar serviço aí no final do jogo. Então, importante também para dar essa rodagem, para dar essa primeira experiência para alguns jogadores pela seleção, no caso do Paulo Henrique, né? E acho que não tem muito o que falar da defesa, só destacando esses indícios que o Ancelotti está mostrando. É, eu acho que individualmente a gente não teve nenhum destaque, justamente porque coletivamente foi muito bem. E você estava falando aí do Militão, o Militão, inclusive, com o que a gente estava falando de versatilidade, pode fazer também a lateral direita, né? Que abriria espaço para algum outro zagueiro jogar. Na Inclusive no última Copa Brasil. jogou de lateral direito. Exato, Brasil e Croácia, ele era o lateral direito, e quando ele saiu, o Brasil perde muita força, e é justamente naquele setor que sai o gol depois, de empate da Croácia. Ele estava muito bem, inclusive, naquele jogo. Uhum. Então, também é uma opção a se pensar, porque aí também o Brasil, em alguns momentos, pode fazer uma linha de 3, que o Ancelotti também tem gostado na hora de sair com a bola, então também é uma opção. Eu acho que desse jogo a gente falou mais ou menos o que a gente tinha para falar, né, se tem mais alguma coisa para destacar? É só destacando que dos protagonistas, sem o Neymar, que todo mundo espera que apareçam bem, o Vinícius Júnior fez um gol no final do jogo, mas acho que é importante também para. Acho que ele precisa marcar gols, ele precisa ter números pela seleção de gols, de assistências, de participação em jogadas importantes. Então ele conseguiu fazer isso no final. E o Rodrigo, que pegou a 10 marcando 2 gols no jogo de hoje, também é importante destacar que ele também é um jogador que precisa de uma grande atuação com a camisa do Brasil. E acho que hoje ele entregou legal. O Vini, que nos últimos 4 jogos do Brasil aí, ele não estava presente em um, mas ele tem 2 gols e uma assistência, né. Então vem colocando números, igual você falou, a melhor temporada de números da carreira dele disparada é com o Ancelotti, e é justamente, eh, trazendo ele mais para o centro do campo, não isolando ele na ponta esquerda, igual ele jogou hoje, por exemplo. Então, o próprio Vinícius falou em entrevista que ele e o Ancelotti se entendem muito bem, e o Ancelotti, entende bem o Vinícius e sabe como colocar ele nas melhores posições, então eu acho que a melhora na questão dos números, ela vai ser natural, para o Vini. E o Rodrigo, é igual eu falei, ele precisa de jogar mais, né. Sempre que ele joga, ele vai bem. Na seleção brasileira, a maioria das vezes, pelo menos. Mas ele precisa de jogo e vamos ver se ele vai ter no Real Madrid. Agora, rapidinho sobre o amistoso contra o Japão, que é o próximo, eu acho que é uma seleção um degrau acima, né, da Coreia do Sul. Eu acho que também é um grande de um freguês do Brasil. O Japão, nas últimas Copas, tem sempre passado a fase de grupo e ganhado de Alemanha, ganhado de Itália, quase eliminou a Bélgica, quase eliminou a Croácia. Então é uma seleção forte, eu diria. Também não é candidata a título, mas é uma seleção de quartas de final. Se a Coreia eu falei que é oitavas, o Japão é quartas. É curioso que o Japão tá sempre batendo na trave para passar para as quartas e é eliminado para o time que elimina o Brasil. Nas últimas 2 Copas do Mundo foi assim. E quase Mas eliminando, né. É é, um 2 a tomando gol 0 no que toma final, toma virada. pênalti. E, assim, eu concordo que o Japão é uma seleção melhor do que a Coreia, então acho que o Brasil será mais testado, mas também vejo o Ancelotti fazendo algumas mudanças com relação ao time que jogou hoje, pensando em variar a forma de jogar, dar oportunidade para outros nomes aí que ele convocou. E, assim, o Japão, eu vejo ele como um bom time, mas eu acho que falta ainda uma grande estrela para essa geração do Japão. A gente tem ali o Kubo, que é um bom jogador, a gente tem ali o Endo, que está no Liverpool, que é um cara experiente ali nessa seleção, mas precisa de um grande cara ali para fazer uma diferença que possa fazer o Japão avançar, passar dessa barreira das oitavas que ele não está conseguindo quebrar nas últimas Copas do Mundo. Talvez tivesse Heung-min Son, né, é um Uhum. cara que poderia ser. Tem também o nosso mestre em drible, me fugiu o nome, que jogava no Brighton, não sei se Mitoma. ainda joga, o Mitoma. Era o Mitoma que tem mestrado em dribles.
Grande informação sempre de lembrar. É, O Japão é uma seleção que ele taticamente ela é muito boa, né, coletivamente eles jogam muito bem juntos, e individualmente eles têm a cada ano parece que a geração japonesa é sempre melhor. Eu acho que é uma seleção que a cada Copa vem rendendo mais, e é questão de tempo até que o Japão consiga avançar mais na Copa. Não teve uma ascensão meteórica como o Marrocos, por exemplo, mas eu acho que é uma seleção que, sabe, cada ciclo que passa eles dão um passinho à frente. Eu acho que é sempre legal e é sempre um jogo difícil para as grandes seleções. Eu acho que, sei lá, se põe França e Japão hoje, a França não vai ter um jogo fácil contra o Japão. concordo. Eu não vejo nenhuma seleção conseguindo golear o Japão, se for vai ser um resultado surpreendente, assim, tipo, pode ser também no amistoso que eles podem fazer alguns testes ali, dando oportunidade para outros jogadores, mas em torneio valendo, acho difícil alguma seleção ser muito superior ao time do Japão. Inclusive nessa de amistoso que você falou, eu acho que também uma coisa que influenciou bastante no jogo do Brasil hoje foi a leveza que os jogadores entraram em campo. Eu queria ter falado isso mais cedo, eu esqueci. Mas não sei se é questão de ser um amistoso, né, até porque eliminatórias também não é uma competição de grande valor geralmente para o Brasil, mas claramente dava para ver que os jogadores estavam leves ali no campo, estavam jogando felizes, tentando jogadas arriscadas, fazia a tabela, corria, passava, sem peso nenhum. E eu gostaria de ver isso também, não só nos amistosos, como em competições oficiais. Eu acho que parte também um pouco do Ancelotti, de ser um cara que tenta dar tranquilidade, confiança para os seus jogadores. E você destacou de que normalmente as eliminatórias para o Brasil é tranquila, mas essa última não foi, né? O Brasil passou por vários percalços nessa eliminatória, não correndo o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Mas era aquela coisa, o Brasil há tanto tempo não perdia um jogo em casa eliminatória. Nessa perdeu. Há tanto tempo não perdia para tal adversário. Perdeu nessas eliminatórias. Então foi um ciclo conturbado e acho que isso foi aumentando a pressão em cima dos jogadores, que e também tem um ponto que o Neymar, até esse ciclo, era um cara que puxava muito para ele essa responsabilidade de ser o principal, de ser o cara para resolver. E nessa agora ele não estava por conta de lesão e agora também porque não está rendendo tanto tecnicamente mais. E acho que esses jogadores ficaram um pouco de perder a referência. Eles olhavam para o banco de reservas, não viam um treinador que eles vinham com altura para estar ali no desafio, talvez, a altura do cargo, e acho que isso aumentava a pressão em cima deles. E esses jogadores que eles não conseguiram corresponder bem, agora chega um treinador que está dando mais tranquilidade. O Brasil se classificou para a Copa, acho que está todo mundo mais tranquilo também. E a tendência é o futebol se desenvolver dessa forma. Concordo. Eu acho que sobre o amistoso do Japão, a gente pode falar um pouco mais em outro vídeo, né? A gente pode fazer um Sim. vídeo de prévia dessa partida. E eu acho que por hoje é isso, né? Acho que falamos bastante até sobre esse amistoso. Não, Podemos ficar conseguimos por aqui. render legal. É isso. Quem chegou até aqui, Matheus, faz o quê? Primeiramente, deixe seu like no vídeo, para o YouTube entender que esse é um vídeo educativo que está agregando no seu dia a dia. Comenta aqui embaixo o que você achou da vitória do Brasil, se você ficou empolgado, se você acha que esse jogo não valeu para nada, ou se acha que valeu um teste aí de ver uma formação ali com o Ancelotti, está fazendo experiências. Compartilhe o vídeo com aquela pessoa que viu o jogo, que acordou cedo, ou com aquela pessoa que estava dormindo e perdeu e quer saber como é que foi, com aquela pessoa que não liga para a seleção. Compartilhar com todo mundo, para resumir, é isso. Um abraço e se inscreva no canal também, é importante Se avisar. inscreve Se no canal. inscreva no canal, estamos perto de bater os 250 inscritos. Se você se inscrever, estaremos mais perto ainda. Então, muito obrigado você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!